Olá para todos e vamos a mais um estudo. Como provar aos católicos que Pedro nunca foi Papa? Como provar aos católicos que Pedro não foi o primeiro Papa? Vamos à Bíblia que nela provaremos isto. A primeira razão que Pedro nunca foi Papa: Pedro nunca canonizou mortos. O Papa católico, faz um morto virar santo. É chamado de canonização. Como este que você está vendo aí na tua tela, por exemplo, é o padroeiro da internet. Veja aí, foi um rapaz que morreu e eu acho que vai ser canonizado, ou já foi, não me lembro, mas vira santo. Daí eles fazem uma imagem dessa pessoa e fazem pedidos de milagres para ela. Pedro não fazia isso. A Bíblia não mostra Pedro fazendo procissão com o santo, alegando ser alguém que morreu e virou santo. Pedro nunca pediu intercessão a mortos. Pedro nunca pediu intercessão a Maria. Pedro nunca rezou missa do 7º dia para alguém que morreu. Isso se aplica também aos apóstolos. A Bíblia não cita os apóstolos fazendo procissão, rezando para mortos. As heresias do catolicismo surgiu no 4º século, quando surgiu o catolicismo. O catolicismo surgiu depois do 4º século. Antes disso, a igreja primitiva não seguia os dogmas do catolicismo. O papado surgiu no 6º século depois de Cristo, após o surgimento do catolicismo, quando o cristianismo foi paganizado pelo Império Romano, por Constantino, que é o pai do catolicismo. Foi aí que surgiu a Igreja Católica com suas heresias. Em diversos concílios foram criadas suas heresias que seguem até hoje. E o papado é apenas mais uma heresia do catolicismo. Antes do 6º século não existia papa. Esse cargo de papa não existe na Bíblia. Papa é pai em italiano. Pedro era discípulo quando Jesus estava vivo. Quando Cristo morreu, se tornou apóstolo e presbítero, que é o mesmo que pastor. Pastor e presbítero é a mesma coisa. Papa não existe. A ideia que Pedro foi o primeiro Papa é apenas uma tradição católica e não tem base bíblica nenhuma para isso. Vamos provar na Bíblia, usar o texto mais usado pelos católicos e provar que nada disso é verdade. É apenas uma tradição antibíblica. Pedro era casado, pois a Bíblia cita que ele tinha sogra. Pedro tinha poder e o Papa não tem. Pedro disse para o aleijado na porta do templo: levanta e anda. E o aleijado levantou e andou pulando dentro do templo. Ele tinha poder. Pedro passava a sombra dele sobre os doentes e eram curados. E o Papa não pode fazer isso. Os apóstolos eram contra as relações homossexuais. E tem Papa que é a favor. Não todos, mas alguns foram a favor. O texto mais usado pelo catolicismo para tentar alegar que Pedro foi o primeiro Papa é muito fraco e não prova nada disso. Em Mateus 16, verso 18, quando Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e diz mais: e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares no céu será desligado na terra. Vamos interpretar de forma rápida e objetiva. Quando Jesus disse sobre esta pedra, se referia a ele mesmo, a Cristo, e não a Pedro. A igreja foi edificada em Cristo e não em Pedro. Quando ele disse: Tu és Pedro, Pedro no grego é Petros, significa pedra pequena. Se referindo a Jesus é Petra, significa rocha, uma rocha grande. Os apóstolos eram pedras vivas que faziam parte da igreja, mas o fundamento da igreja, a pedra principal, é Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz, e não Pedro. O próprio Pedro confessou que Jesus é a pedra. 1 Pedro 2, verso 4, Pedro disse: achegando-vos a ele a pedra viva. A ele, quem? Cristo. A pedra viva, rejeitada pela humanidade. Quem é? Cristo, não Pedro. Atos 4, verso 11 diz: este é Jesus, a pedra que vocês rejeitaram, e que se tornou a pedra angular.
a pedra fundamental da obra, da construção. A pedra principal, este é Jesus. Este Jesus é a pedra, e não Pedro. 1 Coríntios 3, verso 11, Paulo disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja foi fundada em Cristo, não em Pedro. Este versículo enfatiza que Jesus Cristo é a base fundamental da fé e a igreja cristã. E nenhum outro fundamento pode ser colocado em seu lugar, como faz o catolicismo, atribuindo uma honra dada a Cristo a uma pessoa. Quem morreu na cruz foi Jesus e não Pedro. O Papa é um pecador semelhante a nós. A Bíblia diz que todos pecaram, incluindo ele. O Papa João Paulo II um dia mostrou no Jornal Nacional que ele dormia com uma mulher. Deve ter foto na internet até hoje ainda. Ele teve um caso com uma mulher. Ele é falho, ele é ser humano. Ele está sujeito às mesmas falhas que nós. Ele é um líder religioso. Aí sim, ele é um líder religioso bem intencionado. Homem bem intencionado, mas é apenas um líder religioso. E não sucessor de Pedro. Esse cargo não existe na Bíblia. Voltando à confissão de Pedro, quando Jesus disse: e o que ligares na terra será ligado no céu, foi uma autoridade dada também aos outros discípulos e a todos que dirigem as igrejas. Veja esse exemplo que Jesus deu a todas as pessoas para ligar e desligar, pessoas do reino de Deus. Veja aí. Jesus disse que se alguém negar o perdão, se alguém pedir perdão a uma pessoa e ela negar o perdão, é para desligar a pessoa do reino de Deus. Mateus 18, verso 18. E daí Jesus disse: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então tá aí. Essa autoridade ele deu a todos. Pode ser hoje um pastor ou um padre. Se alguém cometeu um pecado grave na igreja e se recusa a largar esse pecado, essa pessoa deverá ser desligada da igreja e esse desligamento vai ser aprovado por Deus. Todos têm essa autoridade, não foi somente Pedro. O concílio de Jerusalém, em Atos 15, que foi um concílio muito importante, foi presidido por Tiago e não por Pedro. As decisões eram unânimes entre os apóstolos, que tomavam decisões juntos, e não era atribuída a Pedro a palavra final. Uma pessoa em pecado na igreja que nega o arrependimento deverá ser desligada da igreja. Não poderá mais participar, e isso é aprovado por Deus. Foi isso que Jesus quis dizer ali em Mateus 18, 18. É uma autoridade que ele deu a todos, e não somente a Pedro. E esse versículo, o que ligar na terra será desligado no céu, não se refere às heresias inventadas em concílios e se tornaram doutrina, e usam esse versículo para dar base como faz o catolicismo, que criaram doutrinas em concílios e dogmatizaram, se tornando isso doutrina bíblica, e diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Negativo. E o que é heresia, então? Heresia é ensinos que não existem na Bíblia. Todo ensino que não existe na Bíblia é heresia. A Assunção de Maria é uma heresia, que a Bíblia não diz que Maria foi para o céu sem morrer com corpo e alma. Missa, celibato obrigatório, a Bíblia diz que o bispo tem que ser casado, marido de uma mulher, e Papa não casa. Papa também é bispo, é a mesma coisa que bispo. E ele não pode casar. E todas as heresias do catolicismo são antibíblicas. Tradição religiosa não tem problema nenhum, desde que não vá contra princípios bíblicos. Quando vai contra, aí é o problema. Jesus disse para os fariseus, que as tradições deles invalidavam a palavra de Deus. Anulava a palavra de Deus. Eles trocavam conceitos, princípios bíblicos por tradição humana. E é isso que faz o catolicismo. Por exemplo, na missa, somente o padre que toma o vinho. E Jesus diz: tomai e comei dele todos. O padre toma e come, e os demais comem a hóstia. E Jesus diz: tomai e comei dele todos. E isso é uma heresia antibíblica. Então isso confronta a Bíblia. É este o problema. E também a idolatria, que é o maior mal do catolicismo, é a idolatria. Fizeram uma imagem dessa pessoa que morreu, alegando que virou santo, fazer pedido a ela, pedir cura, pedir milagres a ela, cantar para ela, prestar culto a ela. Se isso não for idolatria, o que é? É subestimar a inteligência humana. Então isso aí, a intenção não é ofender ninguém, é mostrar a realidade.
esta é a realidade que a maioria não aceita, mas é isso mesmo. É isso aí, dá um joinha se gostou, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.